Bom dia, um lindo dia. E continuando aqui as nossas mini lives integrativas, dia 15 de agosto. Eu tava fazendo uma conta porque essa é a nossa 97ª mini live integrativa, estamos adentrando. Eu acho que essa é a 25ª semana. Bom dia, Terapias Goiano. E a mensagem que eu quero passar inicialmente aqui, né, é uma coisa que eu já fiz vídeo até no meu canal do YouTube no passado. É algo que eu apoio muitas vezes algumas pessoas quando a gente tá fazendo o processo terapêutico. Eu falo sobre a importância de, às vezes, a gente gerenciar o que a gente tá. Às vezes não, né? Sempre. Mas a gente contabilizar os esforços que a gente tá tendo quando você quer um objetivo de longo prazo. Quando você quer fazer alguma coisa que não vai ser em 2 horas que você vai fazer. Você vai se dedicar muitas e muitas vezes para aquilo. E nesse meio do caminho, vão ter vários dias que você vai acordar assim, nossa, vai fazer muito sentido. Mas vão ter dias que talvez venha vontade de desistir, venha aquela vozinha na cabeça, pra que mesmo? Eu tô fazendo isso, né? Aquele soninho que acontece com todo mundo no meio do caminho, né? E daí, para trabalhar a nossa resiliência, uma ferramenta que é fantástica é a própria questão da gente contabilizar o que a gente está fazendo. Pelo menos para mim, é uma ferramenta que funciona muito e me incentiva porque você começa a olhar, né, o tanto que você já fez e também é observar o gerenciamento do seu tempo, porque o tempo vai passar, você fazendo as coisas ou não. E quando a gente vai investindo, vai percebendo o quanto você tá fazendo, né? Indo em direção ao que faz sentido para você. Essas lives integrativas aqui, por exemplo. Esse ano, por eu estar fazendo. Bom dia, Jéssica! 2 pós-graduações simultaneamente. Eu também estou num processo de coautoria de um livro sobre constelação sistêmica, fora os atendimentos, fora as coisas da vida, né? Eu, por exemplo, aqui nesses últimos meses, a minha mãe, ela quebrou o braço. Então, ela tem... até que agora tá mais tranquilo, assim, mas tem demandado, né, um outro nível de percepção, de ajuda ali, apoio. E também, com tudo isso, né? Todos nós, eu falo muito aqui da parte integrativa da vida, todos nós temos diversos papéis aqui, né? E daí o tempo vai passando, a gente investindo no sonho ou não. E daí antes de começar a live aqui, eu tava fazendo as contas, né? Foram já 96 mini lives integrativas de 20 minutos, algumas 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, né? Até um pouquinho mais. Mas eu fiz a média lá dos 20 minutos por dia, vezes 96 dias, deu 1920 minutos. Eu dividi isso por 60 para ver em termos de horas, né? Deram 32 horas. E daí eu escolhi fazer as mini lives aqui às 7h30 da manhã, que é um horário que não geralmente eu estaria acordada, né? Eu começo a atender umas 8h30, 9 horas, né? Então, muitas vezes eu estaria dormindo nesse horário, né? E estou aqui. É uma coisa que eu faço para vocês, né? Como conteúdo aqui pro Instagram. É um processo que eu também tô passando junto com vocês de integração, de continuidade de processo. Então, né? O recado inicial aqui da live é: o que você mede, você pode gerenciar, né? O tempo vai passar de qualquer forma. Então, quando você vai fazendo essa medição, esse gerenciamento,
isso vai te animando. Eu, por exemplo, com as práticas de yoga, eu pratico desde 2018, mas na pandemia, o que acabou acontecendo? A gente foi pra casa, né? Não tava tendo mais esse processo de ir lá no espaço praticar yoga 2 vezes por semana. Então, com isso, eu criei o hábito de praticar todos os dias pelo YouTube, pelo menos 25 minutos. E já foram eu tô beirando quase 2.000 vídeos nesses anos todos, né? Então, é pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando a nossa vida e a gente nem percebe muito, né? Com tanta intensidade, mas vai mudando sim, né? E esse esforço, a Jéssica, que já tá há um tempinho aqui acompanhando, tem outras pessoas que não assistem na hora, mas assistem depois, né? A gente persistentemente olhar para nós, fazer o nosso processo de autoconhecimento, buscar novos hábitos, novas reflexões, novas maneiras de vida, tudo isso impacta, né? Um pouquinho a cada dia, 20 minutos, mas são 20 minutos dedicados a você, né? E essa é a importância. Bom, vamos tirar aqui, né? As terças-feiras a gente sempre fala sobre relaxamento. Eu acho importante a gente sempre estar trazendo reflexões, novos conteúdos para a mente, né? Para ela não ficar com aquele vazio que vai para os lugares conhecidos. E muitas vezes a gente fica em crenças, né? E o tema oficial dessa semana veio, olha lá, Esfinge Desafio. Eu gosto muito dessa carta. Deixa eu só confirmar. Não, tá certo. Eu tava confirmando se eu não tava tirando uma carta que já tinha saído aqui durante as lives. É porque eu já tirei tantas vezes essa carta em sessões, no final das constelações, que eu estava em dúvida. Mas não, é porque eu tenho separado as cartas que saíram. E a Esfinge, vou ler para vocês agora o poema Desafio. Esfinge desafio. Se eu fizer a pergunta que provoca, você se esforçará por encontrar a resposta? Você aceitará o desafio corajosamente e desafiadoramente responderá ao chamado? Você enfrentará o meu desafio com o sangue fervendo, com o cabelo voando, elétrico ao vento, com todo o seu ser, sabendo que todo desafio é uma oportunidade. Todo desafio traz uma dádiva. Todo desafio está ali para servi-la. Ou não. A escolha é sua. E relacionado a um pouquinho, né, do que eu estava falando no começo da live, para muitas e muitas pessoas, continuamente, a questão do continuar, né, do persistir, ir em direção a algo grandioso, a um sonho, a algo que sempre tocou aí dentro de você, né? Mas existem várias vozinhas que falam, talvez você não consiga, é muito grande, né? Esse desafio. E daí casa com o que eu estava falando no início da live sobre a gente contabilizar e fazer um pouquinho a cada dia, né? Se a gente, por exemplo, eu pegasse e falasse assim, Pamela, você vai fazer esse ano 32 horas, né? Isso só contando as mini lives, fora as outras que eu já fiz, lives que eu fui convidada para participar, né? Se alguém me falasse, você vai produzir 32 horas de live esse ano. E eu pensando, meu Deus, eu tô fazendo 2 pós-graduações, o tanto de coisa que eu tô fazendo. Imagina, não vai dar tempo, né? Ali. Mas um pouquinho de cada dia, a gente aceitando o desafio e vendo, viabilizando. Como eu posso fazer isso, né? Ali, você vai alcançando. Eu tô dando esse exemplo pessoal aqui, né, para vocês das lives, que é algo
concreto que vocês podem olhar ali, né, no dia a dia, mas acontece essa mesma questão aqui com diversas coisas que vocês quiserem fazer. Ah, eu quero começar a me movimentar fisicamente, né? Vai inventar de fazer 7 dias por semana? Não! Se comprometa a fazer 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, pelo menos 1 horinha ali. Eu vou me comprometer. Todas as semanas, né? Quantas semanas tem no ano? Só no mês são 4, 5, né? Esse mês são 5 semanas. Daí, vezes 2 horas por semana, 10 horas por dia. Pode parecer pouquinho, mas quantos meses a gente tem no ano? 12, né? Não necessariamente vezes 10, vezes 8, né? Que a maioria dos meses tem 4 semanas. Você chega ali no final do ano, você tem 100 horas que você fez sem nem pensar, sem nem doer. Então, né, os desafios, a gente às vezes precisa de encarar um grande bolão, né? Mas se a gente aprende, isso é um hack da mente, se a gente aprende a dividir, né? Não precisa comer o bolo todo de uma vez, você vai alcançando assim seus propósitos e vai se tornando mais hábil em fazer aquelas coisas que no começo eram tão desafiadoras, né? Eram tão difíceis. E daí é o que o poema falou aqui, né? O desafio pode estar ali para te servir, né? E falando um pouquinho da esfinge aqui, né? Que é um simbolismo, ela vai muito no Antigo Egito. Ela tem várias simbologias relacionadas a diversas partes de sabedoria, de coisas, né? O desafio, ele traz muito a energia para que a gente possa ser flexível, porque se a gente tenta sempre encarar os desafios todos da mesma forma, claro que a gente vai utilizar ferramentas, utilizar os aprendizados dos desafios anteriores que a gente venceu. Mas se a gente for encarar, né, que na vida todos os desafios vão ser iguais, é igual o que é dito no meu MBA de terapias integrativas, né? Se a pessoa só tem uma ferramenta, só tem um martelo, tudo que ela vê na frente dela vai ser prego. Mas não necessariamente na nossa vida todos os desafios vão ser pregos só pra gente martelar ali. Vou dar um exemplo concreto, né? A gente pensa assim, não, para você enfrentar os desafios do trabalho, né, você vai precisar de ser durona, né? E daí, beleza, você se tornou durona, durão, para enfrentar os desafios no trabalho. Só que aí vem um desafio que você vai precisar, não é sobre dar martelada ali, só insistir. Você vai precisar se tornar flexível, você vai precisar de olhar ali, né? Nossa, para eu ser gerente e eu motivar a minha equipe, não vai ser só eu bater na cabeça deles, né? Igual um prego. Vai ser também eu acolher, ouvir o que cada um tá me falando, do que não tá funcionando, né? Ali, pra gente construir uma estratégia melhor para aquela equipe. E daí, você fica com aquela mentalidade, não, eu vou enfrentar os desafios todos da mesma maneira, né? Você martelo no meu relacionamento amoroso. Então, eu só vou bater na cabeça da pessoa que estou junto ali. E daí a pessoa começa a se afastar. Ai, com os meus amigos, vou falar mesmo tudo que eu penso pra eles. E daí as pessoas começam a se afastar ali. Isso serve pra se você for um martelo, né, muito bravo, mas também se você for um martelo que deixa as pessoas, não, deixa as pessoas escolherem por mim, né? Ah, não, deixa, a vida se encarrega. Para cada pessoa, eu falo que a terapia individual, ela é isso. Para cada pessoa, esses ensinamentos aqui que eu dou, né? Por exemplo, do martelo, que vai ser diferente, um tipo de martelo diferente para cada um, né? Você enfrentando os desafios. Se você entender qual o seu padrão, o que tá pegando ali da sua repetição e tá te impedindo de enfrentar
realmente, efetivamente, os desafios da vida. E a partir do momento que a gente aprende, vem outro desafio, vem outras questões. Mas a gente já enfrenta de uma outra maneira aquilo ali na vida, né? E daí, a partir disso, a gente vai mudando nossa mente, vai mudando como a gente age, nosso corpo, vai integrando o nosso campo sutil, o que a gente começa a atrair para nossa vida muda também, e as emoções, né? Como a gente sente também muda. E daí vai integrando. Nossa, o desafio faz parte da vida. Não vou chorar porque eu tenho que levantar cedo, não vou chorar porque, né, nossa, eu como e tem louça lá para lavar. Eu vou lavar de uma maneira mais efetiva aquela louça. Tá muito pesada aquela louça? Será que eu não tenho condições de comprar uma lava-louças, né? Pra eu conseguir direcionar os meus tempos e esforços para um outro lugar? É isso, né? Bom, falei bastante e pra gente finalizar nossa live aqui hoje, vamos fazer uma meditação pra gente se preparar, né? Para os desafios, que os desafios não param de aparecer na nossa frente. Mas quando a gente vai abrindo a nossa mente para entender que isso faz parte da vida, que a gente tem a capacidade de lidar com esses desafios, é quando a chavinha muda, né? Então, vamos lá, com a coluna reta, né? Pode ser que você esteja deitado. Essa eu recomendo fazer sentado ou em pé, né? Fechando os olhos, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, fazendo barulho. Inspira pelo nariz, solta pela boca, fazendo barulho. E se você estiver no espaço que não pode fazer barulho, simplesmente solta pela boca. Inspira. E vamos mexendo nossos ombros para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vai trazendo esses ombros para trás e para cima e para trás, para cima e para trás. Relaxando. Agora para cima e para frente, para cima e para frente, para cima e para frente. A gente vai dando uma espreguiçadinha no corpo, trazendo um bom dia, trazendo um alerta para esse corpo, com as mãos lá para cima, com os olhos fechados. Vai espreguiçando o seu corpo e trazendo as mãos agora na região da sua testa. Na região da sua testa, você vai se conectando neste momento com a sua mente. E através da sua mente, a gente repete, a gente dá o comando mental para que a gente se lembre, para que a gente se conecte. E repete assim mentalmente: eu aceito os desafios da vida. Eu aceito os desafios da vida. Eu aceito os desafios da vida. Eu, meu corpo físico, meu corpo mental, emocional, meu corpo energético, nos abrimos para o desafio da vida. Eu e todos os meus corpos nos abrimos para os desafios da vida. Eu e todos os meus corpos nos abrimos para os desafios da vida.
E através de cada desafio, cada situação desafiadora, eu vou aprender. E cada vez que eu tiver que enfrentar um desafio e eu aceitá-lo, eu vou aprender, eu vou crescer. A cada vez que eu observar um desafio, aceitá-lo, enfrentá-lo, eu vou aprender. Aprender com sabedoria, a sabedoria da esfinge, que tem vários arquétipos integrados, o arquétipo da sabedoria, o arquétipo da coragem, o arquétipo da paciência. E com essa triangulação da energia, sabedoria, coragem, paciência, através dessa triangulação dessa energia, eu vou poder a cada momento observar os desafios e lidar com o que é preciso, com a energia mais necessária, sempre integrando cada uma delas dentro do meu corpo, dentro da minha mente, dentro das minhas ações. Eu tenho a capacidade de enfrentar todos os desafios que eu me propus e os desafios que a vida me propõe. Inspirando mais uma vez, bem profundo, abrindo os olhos, se espreguiçando mais uma vez, trazendo as mãos aqui na frente do coração e batendo 3 vezes em frente ao coração. 1, 2, 3. A gente junta as mãos aqui e abaixa, coloca essa mente para servir os seus desígnios internos, a sua sabedoria interna. E levante. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade da gente enfrentar aí os desafios. Bom dia, Renan! E que tenhamos uma semana muito, muito linda, né? Amanhã a gente continua o trabalho com esse tema tão desafiador, né? O desafio. Vamos trabalhar o nosso corpo físico para prepará-lo, abri-lo em relação a esse tema. Gratidão pela presença mais uma vez. Uma ótima semana para nós. Um beijo e até amanhã.